Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos mais uma vez, nesse nosso encontro de estudo bíblico e oração. E eu convido os irmãos a que abramos as nossas Bíblias no livro de Números, no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 29 até o versículo 36. E vamos seguir lendo no capítulo 11, os versículos 1 até o versículo 9. Então, Números 10, do versículo 29 até o 36, seguindo até o 11, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos ver o que nos diz o texto da palavra do Senhor. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Dá-vo-lo-ei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, fartemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Quando pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao bedélio. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Algumas informações, meus irmãos, algumas considerações aqui no nosso texto. A primeira parte do texto, o primeiro texto que lemos, que vai dos versículos 29 ao 36 do capítulo 10, ele vai falar sobre a caminhada, o início dessa caminhada do povo sob a orientação de Moisés. E o texto diz que Moisés chamou, diz o versículo 29, Moisés chamou a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Vamos entender quem são essas pessoas aí. Moisés, quando fugiu do Egito após ter matado um egípcio, ele foi abrigado por aquele que haveria de ser o seu sogro, Jetro, que aqui é chamado de Reuel. Então, Reuel e Jetro são a mesma pessoa, o sogro de Moisés.
E este Obabe, então, é um dos filhos de Reuel, ou filho de Jetro. Por consequência, ele é cunhado de Moisés. Meus irmãos, uma coisa que talvez já tenha chamado a atenção dos irmãos, né, é o fato de que esse Reuel, ou Jetro, sogro de Moisés, ele é apresentado como sendo sacerdote de Midian, sacerdote do Deus Altíssimo. E aí vem uma questão na nossa cabeça: como pode ser esse Reuel ou Jetro ser sacerdote do Deus Altíssimo, se o povo que serve ao Deus Altíssimo é o povo que está cativo no Egito? Então, como podem os midianitas serem servos também, entre eles, cultuarem o mesmo Deus de Israel? Vou explicar, né? Coloquei a questão, eu vou explicar. Moisés teve aí ao todo, Abraão teve ao todo 8 filhos, né? 8 filhos. O primeiro deles foi Ismael, que foi filho da escrava egípcia Agar. Depois vem o filho da promessa, que é Isaque, filho de Sara, né? Que é o filho da promessa de Deus, aquele a quem Deus prometeu que através dele, né, Abraão seria pai de uma grande nação. Só que a primeira mulher, que foi Agar, Abraão a despediu e enviou para o deserto, né, com seu filho Ismael. A segunda mulher, que foi Sara, foi sua esposa, foi aquela que concebeu Isaque, né, a quem Deus fez a promessa. Só que Sara morreu. Depois de alguns anos, Sara morreu. E Abraão contraiu um segundo casamento. Segundo por quê? Porque com Agar ele não era casado, ele era casado com Sara. Quando Sara morre, Abraão casa-se então com uma segunda mulher chamada Quetura. E com essa Quetura, Abraão tem 6 filhos. Né? Ele teve 6 filhos com Quetura. E o quarto filho de Abraão e Quetura chamava-se Midian. Esse Midian, ele foi pai de um grande povo, que veio a ser os midianitas. Então, Abraão ensinou a Midian e a todos os filhos de Quetura, que eram filhos dele também, ensinou a todos eles o temor e a prestar culto ao Deus de Abraão. Então, aquele Deus que era cultuado por Isaque, Jacó e todos, também era cultuado pelos midianitas. E por que cultuado pelos midianitas? Porque os midianitas também eram filhos de Abraão. Né? Eles não eram herdeiros da promessa, mas eles também eram filhos de Abraão. Né? Então, por isso que o nosso amigo Reuel, ou Jetro aqui, né, que é o sogro de Moisés, ele é um sacerdote midianita, mas um sacerdote do Deus Altíssimo, porque ele aprendeu com o antepassado dele, ele também carregava o sangue de Abraão, então ele aprendeu com seus antepassados a cultuar o Deus de Abraão. Né? Então, não apenas os israelitas ou os hebreus são descendentes de Abraão, os midianitas também são descendentes de Abraão. Né? Essa é uma das questões aqui nesse texto. A segunda questão que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos é essa questão do relacionamento, do pedido que Moisés vai fazer a Obabe, seu cunhado, né? Irmão da sua esposa. Né? Que pedido é esse? Olha, nós vamos caminhar agora em direção à terra prometida. Vamos passar pelo deserto. Vem conosco. Caminha conosco. E o Bob diz, eu vou voltar para minha terra de Midian. Eu não vou caminhar com vocês. Mas Moisés insiste, venha conosco, por quê? Por que vocês têm? Por que nós precisamos que você venha conosco?
porque você é experiente, você conhece o deserto, né? A nuvem de Deus nos guiará. A nuvem de Deus nos conduzirá. A nuvem de Deus irá conosco, irá por nós. Mas eu preciso que você venha conosco, né? Para quê? Porque você conhece o deserto e você pode nos guiar. Nós vamos precisar montar acampamento no deserto. Nós vamos precisar nos instalar em alguns momentos no deserto. E você conhece o deserto. Você sabe dos perigos do deserto. Você sabe quais são as áreas seguras do deserto. Meus irmãos, o comportamento, o gesto de Moisés é um gesto de imensa consideração e reconhecimento da competência do outro. Porque Moisés foi aquele que Deus fez nascer no Egito, Deus preservou a vida, Deus fez tirar o povo do Egito, fez-o conduzir até a terra prometida, mas havia alguma coisa que o outro, que Obabe, era melhor do que ele. E Moisés olha para Obabe e vê, olha, apesar de toda a minha relação com Deus, de toda a minha competência, de tudo aquilo que eu faço, que eu sei fazer, nisso você é melhor do que eu. Então, é um gesto de imensa humildade de Moisés reconhecer a competência de Obabe, né? Olha, Deus me tem chamado, Deus me usa, mas nisso você é mais competente do que eu. Meus irmãos, nós precisamos ter a humildade e a grandeza de reconhecer no outro aquilo em que o outro é melhor do que nós. Não é vergonha e nem é demérito admitir que existe alguém ou que possa existir alguém que seja mais competente do que nós em determinada tarefa ou determinada missão. Deus deu a Moisés uma missão, né? E ele foi competente até determinado ponto, ele foi muito competente na condução daquela missão. Mas agora chega um desafio novo, que é transpor o deserto, e que Moisés não conhece. Quem conhece é Obabe. Então Moisés reconhece, olha, eu preciso de você, né? Eu sou o líder, não vou deixar de ser o líder, não vou deixar de ser aquela pessoa a quem Deus quer usar, mas só que Deus, eu preciso de que você, da sua competência, para me ajudar nessa missão, nessa tarefa, né? Então, essa é a responsabilidade que Moisés confere a Obabe e consegue reconhecer nele essa competência. Então, nós precisamos entender que nós não somos obrigados a sermos bons em tudo, a sermos os melhores em tudo. Deus nos fez dependentes uns dos outros. Tem sempre alguém que entende mais de determinada coisa do que nós. E nós temos que ter a grandeza de reconhecer isso, que o outro é melhor do que nós nessa ou naquela tarefa, para esse ou para aquele a fazer. Isso, não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum em reconhecer essa virtude que o outro tem. Admitir que o outro também pode ser bom. Admitir que Deus também usa o outro. Ele não usa apenas a nós. E quando nós chegamos aqui nos versículos 35 e 36 do capítulo 10, nós vamos ver aqui, meus irmãos, duas orações. Versículos 35 e 36 dizem: partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Versículo 36. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel. Ou seja, meus irmãos, quando o povo partia, a nuvem se erguia, a coluna se erguia, e era o sinal de Deus que estava na hora de caminhar. Então o povo desmontava todas as tendas, preparava tudo, marchava, seguia adiante. Moisés orava e pedia a Deus o quê? Que guardasse, além de guiar,
que guardasse o seu povo ao longo da caminhada. Guarda-nos, Senhor, ao longo dessa caminhada. E eles marchavam e caminhavam dias, se necessário fosse, o tempo que necessário fosse, até que a nuvem, então, descia novamente sobre o tabernáculo e era o sinal de Deus: olha, acampem aqui. E o que fazia Moisés? Orava a Deus novamente. Senhor, muito obrigado pela viagem. Muito obrigado por nos ter guardado até aqui. Senhor, nos abençoe e nos guarde aqui neste lugar onde nós estamos colocados agora. Se nosso companheiro aqui, Senhor Deus, nos protege e recebe a nossa gratidão por termos chegado até aqui. Meus irmãos, o salmista é que nos diz, em um dos mais belos salmos da Bíblia: o Senhor é quem te guarda, guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então esse Deus que nos guarda é aquele que está ao nosso lado em todo o tempo. Então, quando nós saímos em viagem, por mais curta que ela seja, para uma caminhada simples, nós oramos a Deus no exemplo do salmista. Oramos a Deus pedindo: Senhor, guarda-nos na ida. Guarda essa viagem que eu vou fazer. Guarda essa caminhada. Leva-me em paz, Senhor Deus, em segurança. Não permita que nenhum mal me alcance. E quando nós chegamos no nosso destino, nós olhamos para o céu e dizemos: Senhor, muito obrigado por me ter guardado. Muito obrigado por me ter protegido. Muito obrigado, Senhor, por ter impedido que qualquer sombra de mal me alcançasse. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é comigo. Meus irmãos, vamos então à sequência do texto do capítulo 10. No capítulo 10, a palavra de Deus diz, no versículo 1, disse mais o Senhor a Moisés: Desculpa, meus irmãos. Capítulo 11, a partir do versículo 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. O povo viu Deus fazer milagres, Deus fazer maravilhas. O povo viu a grandeza do poder de Deus, o que Deus fez e o que era capaz de fazer. E ainda assim o povo murmurou, O povo questionou a Deus. No versículo 5 diz: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Olha que coisa triste, que coisa ruim, aquele povo dizia a Deus. Que sentimento mau. O povo olhava para o Egito e conseguia se lembrar das coisas boas que comiam, das fartas refeições que tinham, mas o povo não era capaz de lembrar-se que lá no Egito eles eram escravos. O povo não era capaz de lembrar-se que lá no Egito eles não tinham nada, eles não tinham liberdade. Lembravam-se das coisas boas, mas não lembravam-se das suas condições. E Deus os leva agora para um novo lar, para a terra da promessa, para um lugar especial, para um lugar onde eles haveriam de ter muito mais fartura do que tinham no Egito, com a diferença é de que a terra haveria de ser deles, porque era a terra da promessa. É a terra que Deus reservou para eles. Era um lugar de Deus preparado para eles ali, a Canaã. E ali, meus irmãos, ao invés de bendizer ao Senhor, eles maldiziam, eles murmuravam,
eles reclamavam, eles questionavam aquilo que de bom Deus fazia. No fundo, meus irmãos, o que faltava ao coração daquela gente era um coração agradecido a Deus. Eles não conseguiam ter um coração agradecido, reconhecido do que Deus havia feito de bom por eles. Meus irmãos, nós precisamos olhar além do momento. Precisamos entender que a vida ela é um projeto. Ela é uma caminhada feita de momentos. Ela é uma guerra feita de batalhas. E naquele momento, Deus tão maravilhoso, ainda que eles não tivessem todo aquele conforto, todas aquelas comidas gostosas que eles tinham no Egito, eles não tinham tudo aquilo, mas eles tinham liberdade naquele momento. Eles podiam não ter lá, como eles citam aqui, né, os pepinos, os melões, os alhos silvestres e as cebolas, mas eles tinham o maná, um pão vivo, um pão que desceu do céu, que era enviado por Deus. Deus não permitia que nada lhes faltasse. Deus não lhes deixou passar por nenhum tipo de necessidade. A nossa boca muitas vezes murmura porque falta gratidão no nosso coração. O momento que vivemos nem sempre é o melhor. Muitas vezes nós enfrentamos situações difíceis. Muitas vezes nós enfrentamos momentos ruins. Mas é necessário reconhecer em todo o tempo que Deus caminha ao nosso lado e que Ele não permite que nada nos falte. Ele, como diz o salmista, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós muitas vezes murmuramos que nós queremos mais do que o necessário, mais do que o suficiente, mas o pão nosso de cada dia o Senhor nos tem dado, hoje e em todos os dias. Deus não permite que nada nos falte. E nós precisamos ter um coração agradecido e reconhecido da nossa condição, reconhecido da nossa situação, reconhecido que somos sustentados e mantidos por Deus. Esses dias de pandemia, de isolamento social, não têm sido dias fáceis. Não é fácil ficar em casa. Não é fácil ficar sem poder manter a nossa vida social, sem poder ir à rua, sem poder fazer as nossas compras, sem poder tomar o sol, fazer uma caminhada. Mas nós precisamos saber que dentro da nossa casa nós estamos guardados. Enquanto nós estamos em casa com todo conforto, com a nossa despensa cheia, alimentados, tendo o conforto da nossa cama, tendo todo o conforto da nossa casa, há várias pessoas lá postas nos leitos dos hospitais. Precisamos agradecer a Deus pela nossa família que tem saúde, enquanto muitas famílias estão por aí sepultando e chorando seus mortos. Nós precisamos ter um coração agradecido e saber que isso também na nossa vida é momentâneo e passageiro. Logo passará em nome de Jesus, logo passará para a glória de Deus. O nosso coração precisa agradecer a Deus em todo tempo por tudo o que de bom e maravilhoso Ele tem operado em nosso meio. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos dê um coração agradecido, que saibamos reconhecer todo o bem que Ele, Deus, nos faz e nos tem feito. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Ele nos dê um restante de semana abençoado e feliz e, acima de tudo, nos dê um coração agradecido, capaz de reconhecer todo o bem, todo o benefício que Ele nos tem dado e tudo que de maravilhoso Ele tem operado no nosso meio. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse instante magnífico, por esse momento de meditação na Tua Palavra, por esse momento, ó Deus, em que Tu tens falado ao nosso coração e nos tem dado paz com a Tua presença. Te agradecemos, Santo Deus, pela alegria da salvação que Tu renova em nossa vida a cada momento. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que Tu nos abençoe, que Tu nos guarde, que Tu nos conceda, Senhor Deus, mais e mais da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua paz. Cuida de nós, Santo Deus, e alegra o nosso coração com a Tua presença. Fica conosco, Santo Deus, nos dando paz, nos guardando, nos abençoando em todo o tempo.
Ó Deus, abençoa as nossas famílias, abençoa a todos aqueles, Santo Deus, que nessa hora estão passando por momentos de dificuldade, enfrentando enfermidades, desafios os mais diversos. Enfim, Santo Deus, cuida de cada um. Abençoa, Santo Deus, a vida dos teus servos. Cuida de nós, ó Deus, dando-nos a tua paz. Dá conforto aos corações entristecidos, enlutados, daqueles, ó Deus, que perderam o ente querido. Ó Deus, seja com todos esses nessa hora, Santo Deus, os guardando, os abençoando e os livrando de todo mal. Fica conosco, Santo Deus, e dá-nos a tua paz. Nós te oramos nessa hora agradecidos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. A cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Venha, Senhor, minha vida oferecer oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
ti.